bem-vindos ao canal e na série EBD Aulas em Vídeo. Vamos estudar a lição de número 7, que tem por título A Vida Segundo o Espírito. Vamos tomar por base o texto áureo da lição, que encontra-se em Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz assim: O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O capítulo 8 de Romanos é o texto base em que a lição está sendo desenvolvida. E Paulo ele faz um contraste entre a natureza daqueles que vivem inclinadas para a carne, ou seja, uma vida voltada para o pecado, onde estes não conseguem se libertar do mesmo, com aqueles que têm uma vida voltada para o Espírito, ou seja, uma vida inclinada para uma nova vida em Espírito. E nessa lição temos o objetivo de entender três coisas dentro dessa lição, dentro deste tema, dentro do capítulo 8 de Romanos, que Paulo lhe traz para nós. Primeiro, o que é uma vida segundo o Espírito? Segundo, a ineficácia da lei contra o pecado. E terceiro, o conflito entre a carne e o Espírito no interior do crente. Então são esses três assuntos que vamos explanar dentro desta lição. Eu gostaria de desenvolver aqui para que todos aqueles que estão querendo ver essa pré-aula tenham um bom embasamento. Bom, o que é uma vida segundo o Espírito? Espírito aqui não está se referindo ao Espírito do homem, e sim ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ou seja, a pessoa bendita e divina do Espírito Santo. Então, o que é uma vida segundo o Espírito? É viver no Espírito. É ter uma vida sob o domínio ou do Espírito Santo. É ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Aí veja o que a Bíblia diz com relação a isso. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, viver segundo o Espírito Santo significa estar sob o seu domínio e seguir as suas orientações. Gálatas capítulo 5, versículo 18 diz: Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, é um fato nas Escrituras a ação do Espírito Santo na vida daqueles que têm uma vida realmente justificada, perdoada e renovada. Ou seja, uma vez que o homem aceita a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo passa a viver naquela vida para guiá-la numa vida de santidade, buscando a Deus e a sua vontade. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz assim: Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Então, tudo isso é a ação do Espírito Santo na vida daqueles que vivem segundo o Espírito, ou seja, segundo a orientação do Espírito de Deus em sua vida. Quando a carne não tem domínio mais na vida daquele que os seus pecados foram perdoados por Cristo, o Espírito Santo domina a vida deste. Por isso que é uma vida abundante, uma vida cheia de graça, uma vida realmente frutífera na presença de Deus. Segundo ponto
e objetivo que queremos explorar nessa lição é a ineficácia da lei contra o pecado. Sabemos que alguns, por conhecer a lei de Moisés e tentando praticá-la, acham que podem alcançar a justificação e, de certa forma, ser liberta do pecado sem o benefício da graça de Deus. Porém, isso é impossível a lei. Paulo deixou bem claro nos capítulos anteriores que nós já vemos estudando que tanto gentios quanto judeus estão debaixo do pecado. Então, pela lei é impossível o homem se libertar do pecado. Tanto é que Paulo ele diz o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 3, a parte A. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Pausa aí. Ou seja, o que era impossível a lei? Por que ela se tornou enferma pela carne? O que era impossível a lei? A lei não podia libertar ninguém do poder do pecado. Antes, com a chegada da lei, a manifestação da lei, o pecado se fixou na esfera humana e ganhando força pela própria lei. Portanto, isso mostra que a lei ela ficou ineficaz e inoperante. Ah, mas a Bíblia não diz que a lei é boa, é santa, sim, o mandamento é justo e bom. Mas a humanidade não é. A carne humana aqui, que o texto fala, é justamente a natureza adâmica que herdou o pecado. Então essa natureza ela está escravizada pelo pecado, ou seja, pela lei do pecado e da morte. Uma coisa comum que Paulo fala aqui na carta aos Romanos é justamente sobre leis. A lei de Moisés se referindo à lei dada ao povo judeu e fala também dessa lei do pecado e da morte. Essa lei do pecado é justamente o poder do pecado em escravizar a carne, ou seja, a vida humana no pecado. Portanto, a lei, não podendo libertar o homem do pecado, a lei do pecado se fixou na esfera humana, tornando o homem escravizado no pecado, dando força ao pecado. A lei ficou inútil e inoperante. Veja o que diz Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei simplesmente está mostrando que pecado é pecado. Paulo lhe disse que não conhecia que cobiçar era pecado, se ele dissesse não cobiçarás. Mas, como a natureza humana, a carne, está escravizada no pecado, a lei era para mostrar a malignidade do pecado, mas a humanidade já estava escravizada, a carne já estava dominada pelo pecado. Por isso a lei ficou inoperante, a lei ficou ineficaz nesse caso. Por isso que Paulo fala que a lei ficou enferma pela carne. Então,
Romanos 7:29 diz assim: E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Por quê? A carne está escravizada pela lei do pecado e da morte. Então, está aí a questão, porque a lei ela é ineficaz contra o pecado, porque a lei ela não pode salvar. É impossível a lei justificar o homem diante de Deus. É impossível a lei libertar o homem da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei não tem poder para libertar ninguém do pecado. Por isso que a lei se tornou enferma. Embora que a lei seja boa e santa, a humanidade não é. A humanidade está escravizada pelo pecado, pois a carne humana está realmente corrompida. Isso está falando da natureza humana. E, de forma alguma, a lei pode libertar o homem. Portanto, Paulo lhe expõe o desespero da humanidade quando ele diz lá em Romanos 7:24 assim: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui mostra o desespero da humanidade. Mas em outro ponto, Paulo ele mostra a solução. Em vez de um brado de desespero, agora Paulo ele expõe um brado de vitória. Veja o que diz o texto de Romanos 7:25. Porque a solução ela vem da cruz de Cristo e não da lei. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, a lei do pecado e da morte enfermou a lei, deixando esta ineficaz. Mas a lei do Espírito de vida, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nos libertou da lei do pecado e da morte. Isso em Cristo Jesus. Aí veja o que diz o texto de Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa nova vida em Cristo Jesus, pelo Espírito de Deus, para este não há condenação, porque a nova vida em Cristo, a vida segundo o Espírito, mediante o sacrifício de Cristo, nos libertou, ou seja, a graça de Deus nos libertou do pecado, nos libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz, o seu sangue, destronou de vez o poder do pecado e da morte. Cristo venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas. E a Bíblia deixa bem claro em Romanos capítulo 8, versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, visto que, como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, a humanidade estava perdida, dominada pelo poder da lei do pecado e da morte. Mas Deus enviou o seu Filho, sendo ele Deus, esvaziou-se de si mesmo, encarnou em forma humana, veio para este mundo, nasceu entre os homens. A grande obra de Deus, o Verbo encarnou em forma humana, mas com uma diferença, sem pecado. Cristo cumpriu todas as coisas, venceu todas as coisas e nos deu
uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova dispensação, nos reconciliar com Deus. Tudo isso é a obra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, esse plano salvífico de Deus é eficaz. E hoje nós vivemos uma nova vida em Cristo segundo o Espírito. Enquanto eu estiver vivendo segundo o Espírito, eu estou tendo uma vida realmente vitoriosa contra o pecado. Terceiro ponto que devemos entender nesta lição é o conflito entre a carne e o espírito no interior do crente. A velha natureza adâmica, mesmo sendo destronada, ela continua lutando para conquistar outra vez o seu lugar. Uma vez que a natureza velha do homem, herdada de Adão, fora destronada mediante a obra de Cristo. Todavia, esse conflito continua no interior daquele que está servindo a Deus, daquele que está debaixo da graça. Esse conflito sempre vai haver. Enquanto nós estivermos aqui na terra, vai haver esse conflito no interior do crente. Por isso que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 17: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então é um conflito constante. Ceder a essa velha inclinação é morte, uma vez que o homem de Deus, uma mulher de Deus, ceder a essa inclinação da carne, isso pode constituir uma morte espiritual, uma grande derrota na vida espiritual. Veja o que diz Romanos 8 e 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, a inclinação da carne é justamente a natureza do velho homem corrompida pelo pecado. Uma vez que nós fomos libertos desta lei do pecado, do poder do pecado, jamais poderemos dar lugar para que ele possa realmente reinar de novo na vida do homem. Porque o pecado reinando na vida do homem, isso se trata de uma verdadeira escravidão espiritual. E somente Jesus pode libertar o homem do poder do pecado. A nova inclinação é uma vida guiada pelo Espírito Santo. A inclinação da carne é para a morte, desagrada a Deus, é uma derrota na vida espiritual do ser humano. Mas a nova inclinação, por intermédio da obra de Cristo, ela é guiada pelo Espírito Santo. Aí vejam, Romanos 8,6, que mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A parte B do versículo. Romanos 8,14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Enquanto estivermos nesta terra, caros irmãos, estamos sujeitos a tentações, estamos sujeitos a lidar com esse conflito. O Espírito quer agradar a Deus, mas a inclinação da carne quer dominar, quer escravizar, quer desagradar a Deus. Mas como podemos vencer esse conflito? Como podemos ser vitoriosos diante desse conflito para não sair da presença de Deus, não desagradar a Deus? Simplesmente permanecendo debaixo da graça, sob o domínio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo estiver nos guiando, nós estamos bem e firmes na graça de Deus. Amém? Então, para concluirmos essa pré-aula, que Deus abençoe a todos,
E quero deixar uma simples observação. Os muçulmanos, eles se prostram-se diante de Alá, que significa Deus em árabe. Essa prostração, onde ele quer que estejam, é como se fossem escravos diante de Deus. Os judeus, por sua vez, não ousam dirigir-se a Deus como Pai. Mesmo que uma vez Deus havia chamado o povo de Israel de seu filho, conforme Oséias capítulo 11, versículo 1. Porém, os crentes em Jesus Cristo, ele dirige-se a Deus clamando Abba, Pai. Isso é um grande privilégio que Deus nos concedeu na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, a graça de Deus é surpreendente. Que Deus abençoe a todos e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, porque uma vida segundo o Espírito é uma vida abundante de bênção e vitória na presença de Deus. Amém? Até a próxima aula.